Atenção porque vai começar a aula de geografia. Olá, turma. Aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de geografia aqui pelo canal. Agora nossa aula será para os nonos anos e EJA 4. Peguem seus materiais para anotações, né? Lembrem de informar aqui nos comentários seu nome completo, sua turma, sua escola, tá? Vamos dar início à nossa aula de hoje, a aula de número 13. Como de costume, vamos fazer, né, a nossa correção da atividade anterior. Então vejam aí. A primeira questão dizia: sobre as características do continente asiático, assinale a alternativa incorreta, tá? Errada. A alternativa D, né? Continente onde localiza-se o Japão, a maior economia do planeta. Então, olha o erro aí, ó. O Japão fica na Ásia, porém, não é a maior economia do planeta, tá? Lembrem disso. Segundo, a China e a Índia representam quase 50% da população do continente. Podemos afirmar que o leste da Ásia tem um dos melhores índices de desenvolvimento humano do mundo, né? O IDH. Então, a alternativa certa A, né? Sim, é lá que fica o Japão, né? A Coreia do Sul, tá? A própria China. Então, com certeza, né? Um dos maiores índices. Terceiro, a Ásia possui alguns dos mais populosos países do planeta. Sobre essa classificação, marque a alternativa que representa o segundo país mais populoso da Ásia atualmente. Então, o segundo país na alternativa C, né? A Índia, com certeza. Quarto, com uma população de cerca de 1,3 bilhões de pessoas, a China não é apenas o país mais populoso da Ásia, mas também do mundo. A população da China é responsável por quantos por cento do total asiático? Então, a alternativa certa é a letra A. 31,35% da população da Ásia fica na China. Quinto, o Extremo Oriente é a região mais rica da Ásia, em termos de PIB, não é? Produto Interno Bruto. Qual a maior economia asiática? Então, com certeza, a alternativa B, a China, tá? Maior economia da Ásia e a segunda no mundo, tá? Então, feita a nossa correção. Conteúdo de hoje: Brasil, ó. Situação econômica, empregos formais, desemprego estrutural e subemprego. Vamos ver algumas características. Primeiro, né, o que é economia, professor? O que é isso? Economia é a ciência humana que visa administrar a alocação eficiente de recursos escassos necessários à sobrevivência do homem por meio da produção, distribuição e o consumo de bens e serviços. A economia é uma atividade política e cultural presente em todos os aspectos da sociedade. Toda a sociedade mundial, não é, vai girar em torno de alguma economia. Civilizações modernas giram em torno da economia. É isso que faz a movimentação do trabalho e do dinheiro no planeta. Quais são as principais atividades econômicas no Brasil? Olha aí. Em território brasileiro, são desenvolvidos negócios nos setores primário, secundário e terciário, sendo o último o mais forte do país. Este setor é composto pela venda de produtos e pela prestação de serviços. Fazem parte dele o comércio, telecomunicações, serviços públicos, computação, comunicações,
tecnologia, entre outros, né? Então o Brasil é rico nos 3 setores. Porém, o que movimenta mais a nossa economia é o terciário. A venda, comércio de produtos, né? E a prestação de serviços, seja público ou privado. Olha aí essa tabelinha dos setores da atividade. Então nós temos aí o setor primário com a agricultura, a pecuária, a silvicultura, que é o reflorestamento, né? O desenvolvimento sustentável, a pesca, a caça. Temos também o setor secundário, que é o segundo setor, que é a indústria transformadora, quem vai transformar os produtos do setor primário. A produção de energia também é no setor secundário. A construção civil, que movimenta, né, que faz crescer a urbanização. E o setor terciário, que são os comércios, transportes, saúde, educação, serviços públicos. Então, esses setores juntos formam os setores de atividade econômica aqui no Brasil. Destaques econômicos e industriais do Brasil. Atualmente, setores como o farmacêutico, automobilístico, eletroeletrônico, não é? Energético, têxtil, a indústria de tecidos, entre outros, já são destaques na produção do país, bem como o agroindustrial. Então, o Brasil já é um país industrializado em vários setores, mas ainda carrega, né, a força do agronegócio. A indústria no campo é, sem dúvida, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, junto com os Estados Unidos. Tá? Vários produtos o Brasil lidera, né? Na questão a soja está entre os primeiros, é o maior produtor de café, de carne bovina, né? Entre os maiores de carne suína. Então o Brasil é um grande produtor do agronegócio. Olha aí a imagem, ó, as grandes plantações de soja no Brasil, alta tecnologia. Todo esse produto vai ser mandado para a indústria, né? Para os produtos serem transformados e para outros países também. Os 5 estados com maior participação no nosso Produto Interno Bruto, nosso PIB. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, esses são os 5 estados brasileiros com a maior participação no PIB nacional. O Portal da Indústria produziu conteúdo que revela a importância da indústria para os estados do país, elencando informações como a participação da indústria no PIB e no emprego formal de cada estado. Ou seja, a produção industrial e trabalhista, né? Carteira assinada, trabalhos formais. Então, no mapa, nós temos aí, ó, cada setinha com sua cor representa o estado aí marcado. Tá vendo? Esses são os estados com maior produção industrial. Não quer dizer que os outros também não produzam. Claro que sim. Mas esses são os 5 primeiros, tá? Lembrando que isso pode mudar, né, de acordo com cada ano. Mas, por enquanto, esse é o cenário. Empregos formais. O que é isso, professor? Formal. Formal já está dizendo, né? É o trabalho formal. No Brasil, qualquer ocupação trabalhista, manual ou intelectual, com benefícios e carteira profissional assinada. O que é isso, professor? É aquela carteirinha ali, ó, que todo brasileiro, a partir dos 14 anos, já pode aí tirar sua carteirinha, né, a carteira de trabalho, que vai ser onde vai ser notado seus trabalhos formais, registros, né, previdência social, valor salarial, férias, contribuições, toda a sua vida trabalhista aí vai ser notada nessa carteirinha aí azul, tá? Consiste, ó, em trabalho fornecido por uma empresa com todos os direitos trabalhistas garantidos. Então, quando uma empresa assina a sua carteira de trabalho, ela tem por obrigação,
fornecer todos os direitos garantidos pela Constituição, né, e pela CLT, que são as consolidações das leis trabalhistas, tá? Então é muito importante isso. No caso dos donos das empresas, chamados de empresários, essa remuneração é o lucro. Ó, o trabalhador da empresa recebe o salário. O excedente dessa produção fica para o dono da empresa, o empresário. E esse aí é o nome de lucro, né? O lucro do que ele produz fica para ele porque ele é o dono. Exemplos de empregos formais aí no Brasil. Olha aí, ó. A indústria de peças, né? Peças de carro, de motos, cresce muito. A questão varejista e atacadista, os supermercados, não é? A construção civil não se fala, é um dos setores que mais cresce aqui no país. E a indústria de confecções, olha, tão próxima da gente, não é? As cidades aqui de Pernambuco, próximas a São Caetano, inclusive nossa cidade, né, também fornece muitos empregos formais, graças às confecções, né, à indústria de roupas, de tecidos, e assim vai. Desemprego. O que é desemprego? Olha aí, ó. É a falta de emprego, situação em que parcela da força de trabalho não consegue obter ocupação formal, tá? Prestem atenção. Professor, desempregado é a mesma coisa que desocupado? Nunca confundam, tá certo? Não tem nada a ver. Ó, conclui-se que desempregado é aquele ou aquela que não possui um emprego formal de carteira registrada. Então só é desempregado quem não está com a carteira registrada, tá? Não quer dizer que ele é um desocupado. A pessoa pode estar desempregado, mas com outras ocupações informais, né? Ele vai estar aí trabalhando informalmente, tá? Vai vender, vai fazer algum trabalho sem carteira assinada. Então, desemprego é uma coisa, desocupação é outra. O desemprego atinge grande parte da população em idade ativa, a chamada população economicamente ativa, né? A PEA, que, ao não conseguir empregos formais, passa a viver na informalidade, em subempregos, ou mesmo sem nenhuma ocupação. Em todos os casos, essas pessoas passam a integrar a população economicamente inativa. Olha aí a diferença. População economicamente ativa, PEA. População economicamente inativa, PEI. Tudo vai estar ligado aos empregos formais, registrados. Tipos de desemprego. Vamos ver alguns tipos de desemprego. Uma parcela da população fica desempregada por conta de alguma mudança brusca na sociedade, como intensificação da tecnologia, crise econômica, ou mesmo contenção de gastos por parte de empresas. Então, quando a sociedade muda, os costumes mudam, né? Padrões vão mudar, os trabalhos também vão acompanhar e vão mudar. As pessoas vão ter que se adequar ao tipo de trabalho oferecido por aqueles lugares. Então, olha aí, ó, essa imagem. Procura o trabalho, capinar, pintor, fazenda, serviço geral. Então, esse homem está desempregado com uma placa, com vários tipos de trabalho que ele pode fazer. Só que esse lugar onde ele está precisa de pessoas com mais qualificação. Não é esse tipo de trabalho que ele sabe fazer. Por isso ele fica aí às margens da sociedade. Porque a qualificação pede algo a mais e ele não tem. Então isso é um dos retratos. Desemprego estrutural. O que é isso? Ó, ocorre quando há uma mudança estrutural na sociedade. Ou seja, a sociedade mudou sua estrutura.
seus padrões. Os trabalhadores atingidos por esse tipo de desemprego não conseguem adequar-se à nova realidade do mercado de trabalho ou às novas demandas trabalhistas. Foi isso que a gente viu. Ó. Olha aí a charge. Ó. É como se a máquina, né, tivesse chutando o trabalhador manual, porque agora quem manda é ela. Olha aí a outra charge. Ó. Perdi meu emprego para um robô. O homem que só sabia ali, ó, a chave de fenda ali, tá vendo? Ó, fazer trabalhos manuais, perdeu para um robô. E o robô tá aí, ó. Fui trocado por um modelo com alguns megabytes a mais. Até o próprio robô está perdendo seu emprego para outros mais modernos. Então isso é um retrato do que acontece na sociedade hoje. A qualificação ela tem que ser diária, tá? Senão você vai perder espaço para pessoas com qualificação maior. Esse é o desemprego estrutural. Então, geralmente ocorre quando há crescimento econômico e mudança de paradigmas, como a substituição da máquina de escrever pelo computador. Olha, isso aconteceu ó, em algumas décadas aí. Ó. Um exemplo, o datilógrafo, caso não aprendesse a mexer em computadores, estaria desempregado, encaixando-se nesse tipo de desemprego. Então, se antes a pessoa só precisava da máquina de datilografia, chegou o computador. Então, se você não se adequa a essa computação, não tem mais trabalho para você. Agora, nós temos técnicos de informáticas, olha aí, ó, pessoas altamente qualificadas para esse mercado de trabalho, que precisa de estudos a cada dia, evolução. Os tipos de trabalhos agora, cada pessoa com o seu computador, né, com o seu tipo de serviço, os trabalhos mudaram e estão mudando a cada dia. Desemprego conjuntural, né? Um resumo, o que é isso? Bem simples, que a gente está vivendo hoje. Ó. Ocorre por um conjunto de mudanças, como crises econômicas, pandemias, olha aí, ó, desastres naturais, entre outros. Então, no nosso caso, esse desemprego está acontecendo pela pandemia da Covid-19, tá vendo? Que já está numa fase aí, ó, bem melhor do que tempos atrás, né? Ainda bem. Mas olha o que aconteceu. Quando a pandemia chega, as políticas públicas foram essas, olha, de fechar comércio, de distanciamento, tudo que poderia ser feito foi feito. Só que isso vai causar um grave efeito na economia. Essas lojas não vão ter como se sustentar porque não tem como vender, está fechado. Então o desemprego vai criar-se aí, ó, em massa. Né? Milhares de pessoas vão ficar em desemprego. Olha aí o repórter. Com o avanço da Covid, desemprego aumenta, com certeza. Esse desemprego ele vai aumentar. E aí, olha, algumas políticas públicas que todo governo teve que fazer, né? Não foi a obrigação, não é bondade de governo, é a obrigação de cada governo suprir as necessidades da sua população. Isso aconteceu aqui no Brasil, o auxílio emergencial, né? Pessoas fazendo filas aí, ó, para receber seu auxílio para sobreviver, tá? Então isso é um pouco do desemprego conjuntural. Um exemplo que todos vocês viram aqui no nosso país, né, e também na nossa cidade. Aqui nossas referências, a nossa pesquisa. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.